tarde, povo de Deus. Que a santa paz do Senhor Jesus esteja convosco, amém? Motivo de muita alegria de poder estar aqui mais uma tarde, segunda-feira, 11 de março de 2024, para unir a minha fé com a sua fé e para fazermos a oração do meio-dia, amém? Nesse exato momento, você vai parar por alguns minutos pelo que você está fazendo, porque chegou a hora da oração do meio-dia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus, Pai. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, graça te damos, Senhor, por mais uma tarde estar aqui na tua santa e maravilhosa presença. Te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã de vida que o Senhor nos concedeu. Se alguma coisa fizemos de errado perante os teus olhos, que entristeceu o teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos perdoar, porque reconhecemos que somos pecadores, que somos errantes de nascença. Mas a tua palavra diz, Pai, se com a nossa boca confessarmos o nosso pecado, o Pai que está no céu é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Então tem misericórdia de nós, Pai. E ouve, Senhor, nesta tarde, a nossa oração, o nosso clamor, que possa chegar até o teu trono como um incenso suave na tua narina, e que o Senhor venha nos responder, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por esta família que está, Senhor, preocupada, que está angustiada, Pai. Quantas são as pessoas que saíram hoje, Pai, desde cedo, e voltaram para casa decepcionado, triste, porque não conseguiram, Pai, resolver o problema que elas tanto queriam resolver, Pai. Mas o Senhor é um Deus que quando opera, ninguém consegue impedir o teu agir, Pai. Então, desde já, Pai, eu peço que o Senhor entre nesta casa, nesta família, Pai, e começa a colocar no lugar, Senhor, tudo aquilo que está fora do lugar, Pai. Vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés desse homem, da planta dos pés o alto da cabeça desta mulher, e vai tirando, Senhor, toda a amarração, todo o impedimento, vai quebrando todas as cadeias, vai tirando todas as amarras, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem aprisionado este homem, esta mulher, meu Pai, que ela não consegue de maneira nenhuma andar um passo sequer na frente, Pai. Porque, Senhor, a vida dela está toda amarrada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai desfazendo toda a obra de Satanás, porque foi para isso que o Senhor veio, para desfazer todas as obras das trevas, Pai. E abençoa esta casa, abençoa esta família, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, providencia, Pai, tudo aquilo que este homem precisa, providenciar tudo aquilo que esta família precisa, porque eles estão vivendo momentos difíceis, Pai. As coisas, Senhor, já começaram a faltar em sua casa, e ele não tem, Senhor, como fazer para trazer o alimento para a sua família, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, entra agora aonde um homem não pode entrar, toca agora aonde um homem não pode tocar, Pai, e usa alguém, uma pessoa, Pai, aí da cidade dele, do bairro dele, para que venha, Senhor, dar algo para que ele possa fazer, meu Pai, para que ele possa ganhar, Senhor, algum dinheiro para arcar com os compromissos dele, Pai. Em nome de Jesus, esta família, meu Pai, que só vive em pé de guerra, Pai. Ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem é pai e quem é filho, porque ninguém respeita ninguém, desde que amanhece o dia, é só confusão, Pai. Então liberta esta família, liberta esta casa, liberta, Senhor, cada pessoa que aí mora, coloca no coração delas o teu temor, Pai, e livra elas de toda a cilada do inimigo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma o primeiro e o último lugar desta família, Pai, entra com teu poder, Senhor, nesse hospital agora, e aonde tiver alguém, Senhor, enfermo,
toca poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés e vai curando agora, vai libertando, Pai. Vai tirando toda a dor, Senhor, da cabeça, a dor constante, Pai, que não deixa essa mulher fazer nada. Tira, Senhor, a miopia, a catarata, a pressão alta, a diabetes, a dor na coluna, o bico de papagaio, a inflamação, a infecção, que toda doença, que todo mal venha bater em retirada desta casa, desta vida, deste homem, Pai. Porque aonde o Senhor está, a tua palavra diz que o Senhor cura todo mundo, Pai. Então, em nome de Jesus, vai libertando, Pai. Liberta o drogado, liberta o alcoólatra, Senhor. Liberta a prostituta, liberta esse homem que é viciado no jogo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma o primeiro e o último lugar, Senhor, desta vida, desta casa. E abre, Senhor, as portas, Pai, que se fecharam, Pai. Porque a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. E a porta que o Senhor fecha, o homem não pode abrir, Pai. E operando o Senhor, como diz a tua palavra, quem impedirá, Pai? Em nome de Jesus, assim como o Senhor mudou o último estado de Jó, muda o estado desta mulher, muda o estado deste homem, Pai. Muda o último estado desta família. Em nome de Jesus, Pai, te apresento esse copo de água, Pai, que faz parte desse trabalho. Coloca uma unção de cura, uma unção de libertação. Que todo aquele que tomar dessa água, que seja imediatamente curado e liberto de todo quanto é tipo de enfermidade. Que através desta água, fonte de água viva venha jorrar dentro dele e que a inflamação venha desaparecer, a infecção, a pedra no rim, a pedra na vesícula, os nódulos, os miomas, os caroços, o policisto, Pai, que todo o mal, Senhor, venha sair pelo poder do Senhor Jesus que está nessa água. Eu abençoo essa água e consagro para o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Tome a sua água e creia que maior é Deus, como a palavra vai dizer, do que os teus adversários. Amém? Mais uma vez eu peço para você nos ajudar, para você se inscrever nesse canal, que está apenas começando na internet. Ele está dando os primeiros passos. Então se inscreva lá naquele quadradinho que está escrito se inscrever-se, né? E dê o seu like aí, o seu joinha, porque é muito importante o canal crescer, porque muitas pessoas ainda precisam ouvir a palavra de Deus. Por isso, nesta manhã, nessa tarde, eu peço que você se inscreva, acione lá o sininho das notificações, para quando tiver vídeos novos, o YouTube avisa você. Faça isso, dê essa força, não custa nada. Eu não posso fazer nada por você, mas o Deus que criou este canal, o Deus desse ministério, Ele vai fazer muito mais para você, porque é dando que se recebe, amém? Quero que você abra bem os teus ouvidos, porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aquele que diz que tem fé e não ouve a palavra de Deus é mentiroso. Ele pode até ter a fé, mas a fé que para Deus não serve nada, é a fé mundana. Tem fé, mas está desempregado, o filho está nas drogas, a família está se acabando, a doença está cheia. Então cadê a fé? Porque a palavra de Deus, se tu tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o pior grão que existe na face da terra, tu tem poder para passar um monte de um lado por outro. Então a fé que Deus quer que nós tenhamos é a fé que vem através da palavra. E Deus tem uma palavra para você que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, e o título dessa mensagem, o título é muito importante na mensagem, é Eliseu, o mesmo Eliseu que fez flutuar o machado. É o Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Você sabia que Deus, Ele usa o profeta, o homem e a mulher de Deus, para adivinhar
aquilo que o inimigo, o teu adversário, está tramando contra você e contra mim? Pois é, preste atenção nessa palavra, para você ver como o inimigo ele é astucioso. Talvez agora mesmo tenha alguém tramando contra a tua vida, contra a tua família. Mas uma coisa eu te digo, Deus já está usando alguém para falar para você o que o inimigo está tramando. Então começa assim, e o rei da Síria aqui ele representa Satanás. O rei da Síria é inimigo do povo de Deus. E o rei da Síria fazia guerra. Olha só, qual é o intuito de Satanás? Fazer guerra. É assim que está o mundo. Lá na Rússia, lá em Israel. Aonde tem guerra, é Satanás que está usando aqueles chefes de Estado. Amém? Porque Satanás, ele quer ver cada um sendo destruído. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Olha só, exatamente o que estão fazendo contra Israel, guerra. O inimigo usando lá os adversários de Israel, né? Os terroristas, para fazer guerra contra Israel e contra você, contra mim. Satanás sempre vai usar os dele para guerrear contra aqueles que servem a Deus, né? Fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar estava o meu acampamento. Olha só como Satanás é. Ele se reúne com os demônios, né? Porque ele é o maioral dos demônios, ele é o chefe. Mas ele não toma decisão sozinho, como muitos, como nós fazemos. Até Satanás, ele se reúne com aqueles mais achegados a ele, entendeu? Aqueles demônios poderosos, para dizer, olha, eu vou botar o meu acampamento em tal lugar, eu vou me acampar na frente da casa da fulana, em frente da loja dela, e ela não vai mais vender. Eu vou entrar naquela casa e vou destruir aquela família. Só vou sair de lá quando eu destruir. Preste bem atenção que a palavra vai dizer que ele só sai quando ele destrói, né? Meu acampamento, esse acampamento é acampar, né? É aquela pessoa que chega na sua casa, só sai quando você está na miséria, você já não tem mais nada. Mas, olha só, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, ou seja, ao chefe de Israel, ao presidente, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque o Sírio, ou seja, o inimigo, Satanás, descerão ali. Olha só, igreja, como o inimigo é. Ele trama, né, contra a vida daquele que serve a Deus. Olha, ele vai estar em tal bar, em tal lugar, em tal esquina. E eu vou para lá, Satanás diz. Só que Deus usa o homem de Deus para avisar, olha, não passa naquela rua, não vai para aquele lugar, porque o teu inimigo está lá. Ou seja, aquele que tem sabedoria e que ouve a palavra de Deus é o suficiente para ele se guardar. A própria palavra está dizendo, guarda-te de passares por tal lugar. Ou seja, não vai lá porque o inimigo está lá. E quantas são as pessoas que perdem a vida? Como hoje mesmo, quantos não perderam a sua vida porque estavam no lugar errado, na hora errada, não ouviram o conselho do pai, da mãe. Por quê? Porque o inimigo conhece o teu caminho, ele sabe aonde tu vai, por onde tu passa, qual é a padaria que tu compra, qual é o açougue. Então ele vai tramar justamente para te pegar lá naquela passagem. Aí veja bem, e pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falaram, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Amém? Quantas vezes Deus já não guardou a gente de uma bala perdida, de um acidente, de um livramento? A Bíblia está dizendo, eu já te livrei, não foi uma e nem duas vezes. Hoje mesmo, nesta manhã, quantas vezes Deus já nos livrou?
já me livrou, já te livrou, sem nós perceber. Amém? Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. O inimigo, quando ele vê que o que ele tramou não dá certo, a Bíblia diz que ele fica perturbado, ele não aceita, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele tramou contra a vida do fulano, mas ele conseguiu escapar, ou seja, Deus deu um livramento para ele. Quantas vezes Deus já nos livrou sem nós perceber, né? Turbou o coração do rei da Síria, que aqui está representando Satanás, e chamou os seus servos. Olha só, Satanás fez uma reunião de novo, e chamou e disse, olha, tem alguém do nosso lado que é a favor do bem. O fulano conseguiu se livrar da casinha que preparamos para ele. Não tinha como ele escapar de se livrar, porque ele não sabia. Mas só que Deus o avisou através de alguém, de um homem de Deus. E por isso ele se livrou. Só que Satanás, o teu adversário, ele fica furioso quando os planos dele não dão certo. E chamou os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ou seja, tem algum demônio aqui, que é impossível um demônio fazer o bem, que está ajudando o outro a se livrar das ciladas que nós preparamos. E disse um dos seus servos, ou seja, um dos demônios, não, o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, até os demônios conhecem os profetas que têm mesmo o poder de Deus em sua vida. Não, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Olha só como Satanás, os demônios dele sabem até onde a gente está, aonde a gente mora. Mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua cama de dormir. Olha só. O inimigo está na cama dele, projetando o mal contra a minha vida, contra a tua vida, contra a tua família. E Deus está ouvindo tudo. E Ele vai usar alguém para te avisar, para te dar o livramento. Entendeu? E Ele disse, vai. Olha só, Satanás falando para um dos seus demônios. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dota. Amém? Olha só o inimigo, mais uma vez. Ele sabe até onde você mora. Já que aqui o inimigo não conseguia pegar o povo de Deus, porque Eliseu avisava ao rei para falar para o fulano, para o Beltrano, não ir para ali, porque o inimigo ia estar lá. Então ele disse, nós vamos pegar então o homem de Deus. Porque pegando o homem de Deus, nós conseguimos pegar todo o resto. Mas se ele não estava conseguindo pegar as ovelhas, como é que ele vai pegar um homem de Deus? Que o próprio nome já diz, homem de Deus. Se Deus estava livrando as ovelhas, quanto mais o homem de Deus, que o nome dele está no homem de Deus. Amém? E a Bíblia diz, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite. Olha só, o inimigo ele sempre chega de noite, a Bíblia diz. É de noite que vem a dor, é de noite que acontece aquilo que tu não estava esperando. Às vezes é de noite que o ladrão entra na tua casa. Amém? E olha que a palavra diz que ele chega e cerca. Eles vieram fortemente armados e cercaram a casa do profeta Eliseu. Porque era uma ordem do rei da Síria, ou seja, de Satanás. Vieram à noite e cercaram a cidade. Eles não cercaram só a casa do profeta Eliseu, mas a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Talvez hoje, você, sem perceber, saiu muito cedo, né?
e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos. Olha só como o inimigo ele chega fortemente. Com cavalo, carros. Então o seu moço lhe disse, um rapaz que ainda não tinha uma intimidade como Eliseu com Deus, mas estava sendo treinado para ficar no lugar de Eliseu. Ele estava começando uma caminhada com Deus. E o moço lhe disse, ai, meu Senhor, que faremos? Olha só, eu posso imaginar, a Bíblia diz que foi de manhã cedinho, que esse rapaz quando abriu a casa, ou seja, quando ele abriu a janela, pode ter sido para escovar o dente, para alguma coisa, que ele viu a casa deles, porque ele morava com o profeta, a casa do profeta Eliseu estava cercado de inimigo. E ele, como estava começando uma vida com Deus, ficou apavorado, ou seja, ele só via os problemas, ele só via os inimigos. Por quê? Porque às vezes aquele que ainda não tem uma vida com Deus, ele não vê quem está atrás do problema, quem está atrás de ti. E ele disse, ah, meu Senhor, olha, o que nós vamos fazer? Estamos cercados. E quando esse rapaz estava desesperado, como muitos amanheceu hoje, aflito, desesperado, preocupado, porque tiveram uma má notícia no decorrer da noite, porque assim que o inimigo chega, ele chega cercando, né? E aí faz uma pergunta para Eliseu, o rapaz que estava sendo treinado para ficar no lugar de Eliseu, mas ainda não tinha uma fé como a fé de Eliseu, diz, ai meu Senhor, que faremos? E olha só a resposta do homem de Deus. Olha a resposta daquele que confia no Deus que ele serve. E ele disse, não temas. O rapaz estava apavorado. E Eliseu estava bem na rede se embalando. E Eliseu disse para o rapaz, e hoje Deus está falando para você através da minha vida. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. É muito forte, igreja. O rapaz estava apavorado quando ele abre a casa de manhã e se deparou com os inimigos cercando a casa. Você já deve ter visto isso de manhã cedo. A polícia está cercando. Quando não é o problema, é a doença. Mas Deus manda eu te dizer, não temas, porque mais são aqueles que estão do teu lado do que os que estão contra você e contra mim, amém? E orou, numa situação dessa, o que é que você tem que fazer? Mesmo sendo um homem de Deus, Eliseu orou. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. O moço que estava com medo estava cego. É assim que muitas pessoas estão cegos. Só conseguem ver os problemas. Não conseguem ver a força que vem lá do alto. E o moço viu. Mas espera aí, o moço não via. Mas a visão dele era natural. Não era espiritual. E a Bíblia diz que o homem de Deus orou. Porque não adianta ele falar nada para ele que ele não ia convencer. As coisas de Deus é difícil a gente explicar, porque a pessoa ela só vai ver aquilo que está na frente dela. A única coisa que ela pode acreditar se ela vê. É que ela vê a cura, aí ela vai se acalmar. Aí o homem de Deus orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que ele possa ver a glória do Senhor. E a Bíblia diz que naquele exato momento caiu dos olhos desse rapaz, tipo uma escama. É assim que está a visão de muitos, está cheio de escama. E essa escama é espiritual, não deixa você ver o poder de Deus na sua vida, a glória de Deus. E a Bíblia diz que Eliseu, sendo homem de Deus, orou e as escamas caíram.
E naquele mesmo momento, exato momento, o garoto viu que por trás dos inimigos estavam cercados de anjos e cavalos de fogos, só esperando Eliseu dizer cega, só esperando o profeta dar a ordem, para que ele cegasse todos os inimigos. Olha o que Deus faz com teus adversários. Nesse exato momento, Deus está destruindo, está cegando todos os teus inimigos, para que eles não possam te ver. Amém? E a Bíblia diz que o garoto, o nome do garoto era Geazinho, quando ele viu que atrás dos inimigos estava cheio de anjos, de cavaleiros de fogo. Não só os cavaleiros eram de fogo, como os cavalos eram todos de fogo. Porque o fogo de Deus consome o mal. Talvez você está aflito, preocupado, angustiado, porque você amanheceu cercado de dívida, cercado de problema. Mas Deus está dizendo, não temas, porque maior é Deus que está contigo do que os teus inimigos que estão do lado de fora. Amém? Confie em Deus, que você possa ficar com essa mensagem nessa tarde. E confie que maior é Deus do que essa doença, do que essa dívida, do que esse desemprego. Na hora certa, Deus vai abrir os olhos seus e você vai ver o que Ele já preparou nessa tarde para te entregar. Amém? Tenha um bom almoço e que a santa paz do Senhor esteja com você.